reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Professando todos uma só fé, nós iremos a ti. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. De nossas fazendas e nossas cidades, Nós iremos a ti. de nossas montanhas e nossas baixadas, Nós iremos a ti. de nossas cabanas e pobres favelas, Nós iremos a ti. de nossas escolas e nosso trabalho, Nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, Descanse em paz. depois de amanhã já será a vigília do Natal. Para os que estão acompanhando o programa Oração da Manhã, nós estamos falando, amanhã será a última, sobre as antífonas do Or. É um conteúdo interessante. Vocês que acompanham têm escutado essas meditações. Otávio, boa noite. Boa noite, Dona Daí, sua bênção. Deus te abençoe, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus, Dona Daí. Como que foi o domingo? Foi bem, graças a Deus, Dona Daí. Que bom. Rezou? Sim, com certeza. Foi à missa? Sim, Levou a namorada junto? também. Isso é bom. Sinal de que o namoro está convergindo para um bom casamento, né? A Eucaristia já vai unindo o casal de namorado nesse propósito de preparar bem a vocação matrimonial. Como é importante a Eucaristia na vida de todos nós. Aliás, os papéis fundamentais dos estilos de vida que a Igreja propõe, como o sacerdócio, a vida religiosa, a vida matrimonial, são estados de vida importantes e todos muito ligados com a Eucaristia. Você pega a ordenação do padre. Ela está profundamente ligada à Eucaristia porque acontece dentro da Santa Missa. E o neo-sacerdote já recebe a oferenda de Deus. Ele já concelebra ali no altar o mistério da Eucaristia. A vida religiosa também, os votos geralmente são proferidos dentro de uma missa. E a vida religiosa, a vida consagrada, está profundamente ligada ao sacramento da Eucaristia. E depois a vida matrimonial. A Eucaristia é uma força imprescindível na vida do casal, porque o homem e a mulher devem viver essa profunda unidade um com o outro
E tanto que Jesus, ao elevar o casamento à condição de sacramento, ele diz: não serão mais dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, essa unidade do matrimônio, ela não pode prescindir do mistério da Eucaristia. Essa é uma verdade que a gente precisa ter bem presente. E, ademais, todos nós católicos precisamos ter esta consciência que a Eucaristia é o centro da nossa vivência cristã. Santa Catarina de Siena dizia que a Eucaristia é como o sol, está no centro, ilumina tudo ao seu redor. A Eucaristia é esse mistério que nós católicos, alegres e muito felizes, temos no nosso cotidiano, na nossa vida e, sobremaneira, aos domingos. E nós vamos falar, completando essa parte do catecismo católico, a celebração do mistério cristão. Nós vamos completar, são só mais 3 números. A gente vai comentar um pouco isso aqui, fechando esta sessão para na próxima segunda-feira iniciarmos a sessão dos sacramentos da Igreja. A gente vai apresentar muitas reflexões, nós vamos aprender muita coisa, vamos rememorizar muita coisa sobre os sacramentos. Na partir da segunda-feira, nós vamos trabalhar vários programas do nosso catecismo a respeito dos sacramentos, que é maravilhoso. Então, quando a Igreja fala da liturgia e as culturas, nós retomamos na segunda-feira passada que falamos das tradições litúrgicas diversas e a catolicidade e a unidade de tudo isso na Igreja. Por que há essa diversidade de ritos? Tudo está muito ligado à questão das culturas. Então, os diversos lugares do mundo, logo no início da evangelização, foi criando o ordenamento litúrgico da vida da Igreja. Assim, nós podemos entender que a liturgia, ela obedece um dinamismo próprio que é movido pela graça de Deus. Então, nós temos no Ocidente o rito romano, que corresponde à missa antiga e à missa nova, que foi essa reforma litúrgica feita pelo Concílio Vaticano II. Então, nós temos 2 liturgias que é o mesmo conteúdo, embora as expressões, as modalidades, os jeitos de celebrar divergem um pouco, mas é a mesma missa. Você ir à missa antiga e ir à missa nova é a mesma participação. Então, a diferença, às vezes, é um pouco que a missa antiga é mais silenciosa, ela tem outros incrementos de oração ali e faz com que seja um pouco diferente. Mas a consagração é a mesma, o santo sacrifício é o mesmo. Você vai a Milão, o rito ambrosiano, lá do século IV, V, vigora ali. O conteúdo é o mesmo, mas há expressões diferentes, como também o rito malabárico, lá na Índia, como o rito copta católico, lá no Egito, ou melhor, na Grécia. Então, tudo isso é fruto dessa diversidade cultural que criou esses ritos que a Igreja aprova, mas neles contém essencialmente, objetivamente, aquilo que é a Santa Missa, que é o santo sacrifício de Cristo, instituído por Ele. Nosso Senhor quis que nós tivéssemos a celebração da Eucaristia, que é a nova Páscoa, que supera a Páscoa dos judeus, que era uma Páscoa que
ligada a sacrifícios de animais, então agora é o próprio Cristo que é o sacrifício. Então isso está presente em todos os ritos católicos, como o rito maronita, que tem particularidades diferentes da missa que comumente nós vamos, mas é a Santa Missa. Se você vai numa missa maronita, você pode normalmente comungar, porque é a mesma igreja, una, santa, católica e apostólica, nas suas diversidades. Então, o número 1204 do Catecismo diz assim: a celebração da liturgia deve, portanto, corresponder ao gênio e à cultura dos diferentes povos, para que o mistério de Cristo seja levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. Deve ser anunciado, celebrado e vivido em todas as culturas, de modo que estas não sejam abolidas, mas resgatadas e realizadas por ele. É claro que a Igreja não cooptou para dentro da sua liturgia as expressões culturais pagãs dos povos. Claro que não. Nós não podemos incorporar dentro da nossa liturgia uma mentalidade que leva ao sacrifício de pessoas no culto, como certas culturas antigas e algumas ainda em vigor. Mas a missa, a liturgia, ela deve também ir contemplando o estilo do povo, né? Tem uns povos que têm um estilo mais vibrante, como na África, mas é interessante. Mesmo na África, há muitos lugares que se celebra a missa antiga, que a música é o órgão e o pessoal vai adaptando. Então a liturgia ela tem algo muito específico dela, que é produzir no coração das pessoas que celebram o encanto pelo mistério. Porque o mistério não tem linguagem. O mistério é o ressuscitado, que vive no nosso meio, que acontece no nosso meio através da Eucaristia. Esse mistério do Cristo, ele é maior do que todas as culturas. Daí que a gente não pode também pensar que se o povo em um lugar não conhece o vinho, mas conhece só a cachaça, então nós podemos celebrar a missa com a cachaça? Não, isso não pode. Aqui no Brasil nós tivemos no auge da teologia da libertação, nos anos 80, que muitos abusos, muitas missas nulas. Então se pensou em fazer isso, em celebrar com o beiju da farinha da mandioca, do porvilho, essa coisa toda, porque é coisa do povo. Não é isso. Nós temos que respeitar a cultura do povo, dos países, mas esses valores teológicos e espirituais da liturgia, eles precisam ser agasalhados dentro dessa mentalidade do povo, mediante a evangelização que leva as pessoas a aceitar Jesus Cristo, a abandonar os cultos pagãos e acolher a vida cristã. Nós não podemos pensar que uma cultura ela seja maior do que Cristo. Esta é uma mentalidade que está muito presente também em certas cabeças na igreja, de pensar que uma mentalidade, uma cultura está acima do Cristo. Eu lembro na década de 80 de escutar casos de sacerdotes que viveram décadas e décadas com índios, nus como os índios, mas sem celebrar uma missa. Aí você perdeu tempo. Então nós acabamos negligenciando os sacramentos para esses povos em nome de uma inculturação que não é correta. Você tem que inculturar o evangelho nas culturas, não é aculturar, não é trazer a cultura que vai fazer a adaptação do evangelho. É o contrário, é o anúncio, é o despertar para o grande mistério da nossa salvação,
Porque a salvação, o único caminho dela é Cristo. Está na Sagrada Escritura. Se eu não acredito na Bíblia, então tudo bem, você pode fazer o que quiser. Mas então, as nossas aldeias em grandes lugares, infelizmente, não teve uma evangelização efetiva e hoje a gente vê que movimentos pentecostais protestantes entraram nessas aldeias. Hoje você tem muitos índios em aldeias que são pastores dessas igrejas, lá usando o seu terno, enquanto que padres não quiseram nem usar os paramentos, nem as coisas litúrgicas com os índios, ficando lá com eles, se tornando índio com eles, não levando os indígenas a tornarem-se cristãos. Isso não é um etnocentrismo. Eu lembro que na Diocese de Rubiataba-Mozarlândia, na reserva, lá na tribo dos Tapuias, nós celebrávamos as missas, tinha 2 ministras de Eucaristia indígenas, mas eles também tinham seus ritos. Tinha os dias que eles celebravam seus ritos culturais, e eu apoiava. E muitas vezes eles fizeram esses ritos, às vezes depois da missa, ali uma comemoração, uma dança, uma música. Isso não tem nada a ver. Agora, na hora da missa, todo mundo participava da missa, confessava, comungava. Olha que coisa bonita. Nós não podemos ter medo de pregar o Evangelho, porque o Evangelho, nosso Senhor diz, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho e batizai todas as pessoas, todas as criaturas, né? Então, mediante a sua cultura humana própria, assumida e transfigurada por Cristo, a multidão dos filhos de Deus tem acesso ao Pai para glorificá-lo em um só Espírito. Então, as culturas vão assumindo Cristo e sendo transfiguradas nesse mistério de Jesus. Quando você vê pessoas que ignoram esse caminho, é sinal de que elas já padecem de uma crise de fé. Elas já estão ali não por fé, mas por ideologia. Aí você não pode mexer na cultura indígena porque eles têm que ficar do jeito que estava lá 15 anos atrás. Não, nem os indígenas querem isso. Eles querem também participar e conservando a sua cultura, mas transfigurando a sua cultura, os seus modos de ser, naquilo que Cristo quer que nós acolhamos para a nossa salvação. Na liturgia, sobretudo na liturgia dos sacramentos, existe uma parte imutável, por ser de instituição divina, da qual a Igreja é guardiã, e não a parte suscetível de mudança, que ela tem o poder e algumas vezes até o dever de adaptar as culturas dos povos recentemente evangelizados. Isso é palavra do próprio Papa João Paulo II. Mas eu não posso sonegar, por exemplo, a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Eu não posso modificar o batismo, a forma do batismo, a forma da absolvição. Então, os sacramentos, eles devem ser incorporados dentro dessas culturas que vão sendo transfiguradas pelo poder de Cristo. Ou seja, aquelas pessoas também merecem a graça da salvação. Então, a diversidade litúrgica pode ser fonte de enriquecimento, mas pode também provocar tensões, incompreensões recíprocas e até mesmo cismas. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado, porque o Evangelho não pode ser uma imposição. O Evangelho é uma proposta, é um anúncio. Então, se eu anuncio Jesus, se eu testemunho que a minha vida foi transformada, foi curada por Ele, então isso vai ter um efeito também na vida daqueles que ouvem esta evangelização. O que não se pode é querer impor as coisas sem essa compreensão de que você precisa respeitar o outro,
precisa respeitar aquela cultura e esperar o tempo, o amadurecimento, sem deixar a persistência de evangelização, para que aquelas pessoas também possam acolher a grande verdade que nós professamos, que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele nos libertou, que Ele nos salvou, que Ele nos deu a nova vida. A diversidade litúrgica não pode, então, entrar nessa realidade de criar tensões. Neste campo, é claro que a diversidade não deve prejudicar a unidade. Esta unidade não pode se exprimir senão na fidelidade à fé comum, aos sinais sacramentais que a Igreja recebeu de Cristo e à comunhão hierárquica. A adaptação às culturas requer a conversão do coração e, se necessário, a ruptura com hábitos ancestrais incompatíveis com a fé católica, diz João Paulo II. Inclusive aqui nós podemos lembrar do canibalismo, em que certas tribos enfrentavam pessoas diferentes e assassinavam essas pessoas e as comiam em rituais, como que no sentido de pegar a energia, a alma, a força daquelas pessoas. Então são realidades que nós não podemos ignorar. A evangelização, Cristo transforma todas as realidades. E transforma mesmo, né? Então, resumindo o encerramento desta página sobre a economia sacramental, que é muito rica e nós podemos caminhar nela aprendendo tantas coisas, convém que a celebração da liturgia tenda a exprimir-se na cultura do povo em que a Igreja se encontra, sem submeter-se a ela. De outra parte, a liturgia mesmo é geradora e formadora de culturas. E a gente tem isso no Ocidente, a arte litúrgica, o canto gregoriano, tantas e tantas manifestações litúrgicas, devoções, procissões, que foram produzidos pela evangelização, pela Igreja, e que hoje são muitas vezes considerados patrimônio imortal da cultura, né? Patrimônio permanente. Então a gente precisa ter essa consciência. E as diversas tradições litúrgicas ou ritos legitimamente reconhecidas, por significar e comunicar o mesmo mistério de Cristo, manifestam a unidade da Igreja. Você pode ir lá no Oriente, participar de uma missa lá num rito católico daquela região, pode ter algumas diferenças do nosso, mas ali está contida toda a grandeza dos sacramentos, a sua dimensão ontológica, a sua dimensão espiritual, transcendente, mistérica. O critério que garante a unidade na pluralidade das tradições litúrgicas é a fidelidade à tradição apostólica, isto é, a comunhão na fé e nos sacramentos recebidos dos apóstolos. Comunhão significada e assegurada pela sucessão apostólica. É bom sempre recordar que a nossa igreja, ela é una. Ela é católica, ela está em todos os cantos, ela é apostólica. Ela é santa na sua essência porque ela é de direito divino. Cristo quis estabelecer a sua igreja. Isso é vontade de Deus. E nós não podemos prescindir disso. Daí que a gente assiste agora um movimento muito interessante, que é a volta de muitas pessoas à nossa igreja, além de pessoas que estão pedindo para ingressar na igreja vindo de outras manifestações. Essa realidade, ela é grande e nós não podemos desprezá-la. A gente precisa entender que é um tempo nosso. Algumas pesquisas já dizem que esses outros movimentos religiosos cristãos estão estagnados e a igreja está crescendo.
apesar de todas as nossas crises, de todas as nossas dificuldades, a Igreja Católica vem crescendo e aumenta cada vez mais líderes dessas outras denominações que procuram a Igreja, porque a internet disponibilizou, de certa forma, uma maneira mais adequada, mais rápida de conhecer a tradição da Igreja, os padres da Igreja, as riquezas das catequeses dos primeiros séculos, e as pessoas estão descobrindo essas maravilhas da nossa Santa Igreja. Isso é muito bom. E nós precisamos ser um povo aberto a acolher essas pessoas. Para isso, nós precisamos melhorar nossa catequese, melhorar a nossa liturgia. Eu creio que esta parte do catecismo, essa secção que fala do mistério, da celebração do mistério, que é essa grande introdução à liturgia que o catecismo dá, traz para nós um imperativo muito importante. Nós precisamos conhecer melhor a Igreja para poder amá-la mais. Aquilo que você não conhece, você não ama. E nós não podemos nos conformar como católicos que conhecem uma pequena crostazinha da Igreja, uma casquinha da Igreja. Nós precisamos mergulhar no interior da Igreja, na profundidade dos sacramentos, da tradição, dos padres da Igreja, esses primeiros grandes catequistas e teólogos da Igreja dos primeiros 5 séculos. E isso é importante. Eu quero comentar essa foto que nós colocamos no painel. O Otávio vai jogá-la em toda a tela aqui para nós, para a gente comentar essa foto. É uma homenagem que eu quero fazer a Dom Dilma, esse bispo maravilhoso que passou entre nós e já está com o Pai. Depois de tão pouco tempo, ele veio como um cometa que trouxe a luz e foi embora. Então, isso aí, o Dom Dilma está na África. Está numa missão da Diocese de Anápolis, com a Comunidade Nova Aliança, na África, visitando os projetos da Diocese lá. E ele está com 2 crianças, provavelmente 2 gêmeos africanos, e ele está aí. E esse povo aí tem o seu jeito de celebrar, tem a maneira de expressar a sua adoração, porque é outro continente. A África é um imenso continente, com diversos países, com diversos núcleos culturais. Não é um continente fácil de ser compreendido, ainda com muitas realidades a serem melhoradas socialmente e até humanamente, porque ainda temos muitas ditaduras na África que matam tribos, que se matam entre si, e é muito difícil. Mas só para mostrar que a Igreja não tem fronteira. Dom Dilma foi lá, trabalhou ficou lá, fez um estágio lá, acompanhando os trabalhos de assistência social da Diocese de Anápolis e também de evangelização. O mundo não tem fronteiras. O mundo é um campo aberto à missão da Igreja. E esse mundo começa aí na sua comunidade, na sua paróquia. A Igreja é esse grande campo missionário, que a gente nunca pode se cansar de falar dele. E eu quero te convidar, já encerrando aqui essa meditação mais rápida, no próxima segunda-feira nós vamos dar início à reflexão sobre os sacramentos aqui no Catecismo. O nosso programa hoje não foi ao vivo, em razão das missões que estou fazendo na Diocese. Hoje mesmo estou completando uma missão desde quinta-feira de várias crismas, até 2, 3 crismas por dia no norte da nossa Diocese, e termino hoje essa missão em Divinópolis, que é a última cidade, o último município da nossa Diocese, que fica a cerca de 400 e poucos quilômetros aqui da sede da Diocese de Formosa. Por isso eu peço desculpa de não poder estar com vocês ao vivo, porque seria praticamente impossível. E agora, Otávio, nós vamos rezar
a liturgia das horas desta segunda-feira, agradecendo a você que ficou conosco aqui até o fim, que vai rezar conosco também esta bonita oração da noite, que nos ajuda a preparar o nosso descanso, o nosso repouso. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Façamos, queridos irmãos, o nosso exame de consciência para bem celebrar esses louvores noturnos que honram a Deus e edificam os nossos corações. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Façamos juntos o hino. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva o oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos, freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vosso sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória, com Espírito Santo, eterna honra e vitória. Salmo 85, a oração do pobre nas dificuldades. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Intercalar mim e vocês com o Otávio. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos, e malvados me querem matar. Não vos leve em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo, de vossa serva o filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Leitura breve, 1 Tessalonicenses. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele.
Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico de Simeão. Faremos todos juntos a antífona e o texto. Todos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a messe eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no final da vida uma morte santa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos saudar Nossa Senhora, finalizando aqui o nosso encontro semanal. Todos, ó Mãe do Redentor, do céu a porta, ao povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave o anjo te saudando com seu ave. Amém. Fiquem todos com Deus, uma boa semana de trabalho, de atividade para todos nós, um bom e santo Natal. Nós já vamos preparar, já desde agora, mais intensamente para a nossa vigília na próxima quarta-feira, dia 24. Eu vou celebrar de manhã no Lar São Vicente de Paulo e à noite na nossa catedral. Fiquem em paz, um bom descanso, tenham todos uma noite no Senhor.